X-Men Dinastia X Parte 1. Essa aqui é tão falada e tão famosa fase do John Hickman à frente dos X-Men, e um material que eu estava bem ansioso para estar lendo, porque o Hickman ele foi um ótimo escritor para os Vingadores durante a fase lá da nova Marvel, que a Panini publicou, daquela capa branca. Ele realmente fez um trabalho muito legal de uma história de ficção científica, e a proposta dele para os X-Men tinha tudo para ser bem interessante. E realmente, lendo esse material, é um material que você lê assim e fica até muito empolgado com as possibilidades que o autor está trabalhando e pela liberdade que ele parece estar tendo. A premissa, essa altura, muita gente já conhece, mas eu vou estar falando mesmo assim para caso alguém não conheça, não saiba. Um dia, Xavier chega para os mutantes e faz uma casa para os mutantes, um lar para os mutantes, em um lugar, na ilha, que também é um mutante, chamado Krakoa. Ele resolve fazer uma nação que seja de mutantes para mutantes e que todos os mutantes possam morar lá em harmonia, em convivência, trabalhando pelo prol da própria espécie, e que o resto do mundo que fique para os humanos, mas os mutantes vão ficar com aquele pedaço de terra e que ninguém tasque lá. Em paralelo a isso, ele começa, lá em Krakoa, essa civilização mutante que é formada, eles começam a comercializar alguns recursos, como uma pílula baseada nas flores de Krakoa, que cura doenças psicológicas, e outra que tem o potencial de fazer humanos viverem até 10 anos mais, longevidade. É um recurso que a Krakoa exporta. Enquanto isso, eles também plantam sementes, flores em vários lugares, que são flores que têm a capacidade de abrirem portais que levam até Krakoa e que apenas mutantes podem atravessar. Então, com isso, eles criam uma nação e eles criam uma forma de transporte que apenas mutantes podem utilizar, além de terem recursos para estar comercializando com o resto das pessoas, tudo em busca de fazer uma grande utopia mutante, um lugar que os mutantes possam chamar de lar sem serem caçados. E é uma ideia muito legal e que você vai lendo e você sabe que tem coisas por trás. Você sabe que esses segredos não devem ser tão simples assim. Você olha para o Xavier e pensa, rapaz, alguma coisa está acontecendo. Porque o cara, com esse capacete aqui dele, ele tem maior cara de vilão. E você sente assim que, pô, o que está acontecendo por trás disso? Qual é a pegadinha disso tudo? E, no entanto, conforme as páginas vão passando, você não vê pegadinha nenhuma. O que você vê essa HQ, ela vai mostrando diversos tempos. Ela mostra, como chamam de... Tem duas HQs aqui, na verdade, que é o Casa de X, Dinastia X e Potência de X. A Dinastia X vai mostrando a história de Krakoa, como está sendo contada. E é bem interessante como começa, que é o Magneto ele recebendo diplomatas de outros países para estar apresentando algumas características da ilha e estar fazendo um trabalho de mostrar o que os mutantes estão construindo, para que eles fiquem cientes. E é muito interessante como ele termina esse encontro diplomático, porque ele basicamente diz pro pessoal, deixa eu vou... Ele fala uma coisa bem a cara, sabe, do Magneto, quando se separa dos caras. E que quando você pensa que o Xavier teria concordado com isso, é até meio estranho, digamos. Ele diz assim, ó, nessa página aqui que mostra ele em toda a sua imponência, meio que ameaçando, né, intimidando o cara, que é, na verdade, um agente da SHIELD, que estava infiltrada nos diplomatas. Na verdade, todos os diplomatas eram gente infiltrada. E ele diz assim, Charles Xavier lhe fez uma proposta, cheio de graça e amor fraterno, mas também talhada em pedra. Isso não é uma negociação. Agora as coisas serão diferentes. E quanto antes vocês compreenderem a sua situação e a inevitabilidade da nossa, que é os mutantes serem o próximo passo da escala evolutiva dos humanos, mais cedo vão aprender a agradecer por tudo o que estamos generosamente lhes dando. Aí o cara fala, você tem noção de como suas palavras soam? Aí Magneto assim, segurando a flor de Krakoa e olhando assim de soslaio pro cara diz, sim,
e é muito bom finalmente poder dizê-las. E, pô, Magneto dizendo isso, depois de toda... E depois, assim, mostrando... Queria mostrar pra vocês aqui tudo que a gente construímos, tudo que estamos fazendo aqui, pra vocês entenderem. Eu sei o quanto vocês, humanos, adoram seu simbolismo, quase tanto quanto adoram a sua religião. E eu precisava, que todos aqui compreendessem. Aí fala, vocês agora têm novos deuses. E, porra, esse Magneto dizendo isso em um plano que ele está construindo junto com o Xavier, é uma parada que tem um impacto. E eu acho que quem gosta de X-Men, quem acompanha X-Men, realmente é uma história assim que tem um peso. E a Dinastia a edição 1 de Dinastia X vai mostrando isso, vai mostrando um pouco da vida lá nesse. Aqui, ó, a cara de Xavier de que está tudo bem no meu plano maligno que ninguém ainda percebeu. Ele tá com uma cara de puta cara de vilão aqui, mas ainda não sei o que vai acontecer. É, e a Dinastia X se foca nesse aspecto, enquanto Potências de X ele faz uma brincadeira, porque o X, no caso, é 10 também, em romano, né? E ele trabalha com 4 tempos. X elevado a zero a potência, que no caso seria... X aqui é 10, é X do Gene X, é X dos X-Men, é X de Xavier. X0 seria 10 elevado a zero. 1, no caso, o ano 1 dos X-Men, o ano que o Xavier cria os X-Men. E aqui mostra uma grande mudança, que é ele conhecendo uma pessoa, que é a Moira McTaggart, e conversando com ela, e a Moira diz, a Xavier, e já parece conhecer tudo dele, tudo que ele, toda a história dele, que assim, esse seria o momento que eles se conhecem, mas aqui a Moira já conhece tudo dele, fala, Xavier, leia nossa história antiga, leia a minha mente, aí ela lê a mente de Xavier, e Xavier tipo, como se estivesse entendendo o que está acontecendo, aí pula, corta, aí vai pra X elevado a 1, o ano 10 dos X-Men, que no caso seria o presente da Marvel, que é até estranho você pensar que esse tempo todo os X-Men só progrediram 10 anos. Mas acho que é isso mesmo, porque na Marvel, se não me engano, eles avançam um ano cronológico a cada 5 anos que passa no nosso mundo. E aí mostra uma parte paralela aqui de uma missão que a Mística tinha feito, que aparece no Dinastia X e tudo mais. E vai caracterizando mais a ilha de Krakoa, vai caracterizando o que o Xavier está querendo fazer. E aí depois vai X elevado a 2, os X-Men ano 100. Os mutantes novamente foram caçados, novamente estão sendo destruídos por um grupo de robôs sentinela que se formou em uma coisa que inclusive está se formando agora no Dinastia X, que é uns humanos lá antimutantes ativaram um protocolo depois dos mutantes resolverem fazer essa nação ilha deles, a Krakoa, e pensaram, os mutantes fizeram aquele passo que tínhamos previsto. Agora temos que iniciar a nossa... Como é que é? A nossa iniciativa. Aí eles vão lá e fazem uma nave, vão para PQP, numa tentativa de preservar a raça humana para que os mutantes não destruam os humanos, e nisso criam esse grupo de sentinelas que, em X elevado a 2, o ano 100 dos X-Men, iria novamente acuar os mutantes e deixar eles numa situação completamente desfavorável, caçados, em extinção e tudo mais. E além de mudar completamente um futuro distópico para os mutantes. E aí tem o X elevado a 3, que seria ano 1000 dos X-Men, onde tem um... Cadê? Onde tem um cara aqui com aspecto todo elevado, de sabedoria e tudo mais, e careca que nem o Xavier, e ele vai falando um pouco sobre como a guerra entre as sentinelas e os mutantes foi infundada, e que eles precisaram superar os humanos e tudo mais, e blá blá blá. Mas só dando indício, só algumas páginas. E assim, é realmente uma leitura muito legal. E é uma leitura assim que você lê, para quem não conhece do que está acontecendo, para quem não tem spoiler nenhum, é aquele tipo de leitura que você lê e fica, pô, o que vai acontecer depois? E isso é algo que não se sente normalmente em muitas HQs de herói. Porque a gente sabe que vai vir um herói batendo no vilão e tudo mais, tudo mais. Mas aqui o Hickman constrói uma situação, constrói um enredo que você não sabe quais revelações vão vir, quais coisas vão acontecer, o que o Hickman está apresentando. Infelizmente eu sei bastante coisa, porque como eu trabalho no site O Vício, eu tive que ler bastante coisa do exterior, notícias e tudo mais, então eu tenho bastante spoilers. Não todos, algumas coisas eu não sei, mas eu tenho algumas coisas que acontecem, alguns segredos que tem em Krakoa e tudo mais. Mas assim, para quem não tem conhecimento nenhum disso, eu acho que
é a melhor leitura de super-herói que tem ultimamente, nos últimos anos. É realmente um material fenomenal que o Hickman fez aqui. Eu chamei ele de John Hickman, mas é Jonathan. E vale muito, muito a pena ler. A arte eu acho muito boa. Eu gostei bastante da arte e das cores. Eu acho que combina muito com o clima da história. E ao longo de toda a obra, você vai tendo pausas aqui que vão explicando coisas, que vão mostrando coisas explicando coisas desse mundo mesmo. Aqui, por exemplo, tá falando sobre as flores de Krakoa. Aí fala dos portais, do habitat dos mutantes, da droga que eles estão vendendo para os humanos. Droga de remédio, não de drogas. Aí mostra o mapa de Krakoa. Aí mostra, no ano tal aconteceu isso, isso e isso. É, dando um panorama maior para aquelas coisas que estão acontecendo no futuro. Então, realmente é uma obra muito legal. Acho que vale muito, muito a pena estar comprando. E dá para começar a ler daqui. É preciso certo conhecimento prévio dos X-Men, porque o Jonathan Hickman ele usa todo o legado dos X-Men. Usa vários personagens que às vezes não são tão conhecidos, usa vários conceitos dos X-Men que às vezes não são tão conhecidos, mas digamos, se você lê lá a época do Claremont, principalmente a época do Claremont, a pessoa não vai perder muita coisa, porque é, é meio que um corte em relação ao que estava sendo escrito nos X-Men nos últimos anos. Você não usa tanto as coisas mais recentes dos X-Men. Assim, usa personagens da época lá da Marvel de capa branca, mas não chega a usar tanto do que veio depois. Então, dá pra você começar daqui sem ter acompanhado os X-Men nos últimos anos e não perder tanta coisa. Não perder quase nada, eu diria. Você vai pegando o lance conforme vai acontecendo, vai vendo os personagens que vão sendo apresentados, e é muito personagem mesmo, e ficando a par das coisas que estão acontecendo. E uma coisa que. Pô, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Mas era uma coisa interessante. E como isso aqui fica na cronologia da Marvel? Lendo isso aqui, fica até parecendo que é fora da cronologia, que inventaram uma cronologia nova, até porque tem isso do Xavier do nada mudar de personalidade, tá começando a fazer esse plano, de no passado a Moira McTaggart ter falado com ele e tudo mais, e isso provavelmente ter causado o que está acontecendo aqui, e esses efeitos temporais da Moira voltar ao passado, falar com o Xavier, e como isso mudou o futuro, não são explicados aqui. Mas, teoricamente, isso se passa na cronologia da Marvel, inclusive o Quarteto Fantástico aparece aqui, e o Ciclope parabeniza o Coisa pelo casamento dele, que é algo que estava acontecendo na cronologia da Marvel na época que isso aqui foi lançado. Então não é um futuro alternativo, não é um universo paralelo, é o universo 616 da Marvel, normal. E apesar de não ser explicado como essas coisas todas se formaram, é, eu acho fácil explicar, na verdade, essas mudanças no Xavier. Não sei se vai dizer, se vai entrar nesse campo, mas é muito fácil. É muito provável. A Moira McTaggart conversou com ele lá no passado e disse: Ó, Xavier, vai acontecer isso, isso, isso e isso. E você vai ter que agir nesse momento. Mas até lá você não pode ter conhecimento disso que eu lhe falei. Aí, aí beleza, então o que a gente faz? Não, você cria um gatilho mental aí com sua telepatia para quando acontecer tal evento você se lembrar dessa conversa e começar a levar adiante o nosso plano. E pronto, basta isso para tudo fazer sentido em relação à cronologia dos X-Men. É, e quem está querendo ler esse material, acho que uma boa leitura é aqueles X-Men Grand Design que vão passando várias não, sagas e fases dos X-Men bem rápido, numa HQ muito bem desenhada, muito bem escrita, e serve tanto para rememorar o que aconteceu no passado dos X-Men, quanto para quem nunca leu, tá vendo assim o que teve no passado dos mutantes. Então, eu acho que combina muito para quem tá começando isso aqui. Mas é o que eu falei, de longe eu acho uma das melhores produções de super-heróis dos últimos anos, provavelmente, sinceramente, a melhor da Marvel e DC, e vale muito a pena estar acompanhando. E eu vou estar lendo essas HQs e continuar comentando aqui, e vou dar uma acelerada aí para ficar em dia com o que a Panini está lançando. Mas por enquanto é só, espero que tenham curtido esse meu vídeo, que acabou ficando bem extenso, mas eu gosto muito dos X-Men, eu estou gostando muito dessa fase aqui do Hickman, então é isso aí mesmo. Se você chegou até aqui e gostou do material, não deixe de se inscrever no meu canal, de deixar seu like aí e comentar o que você está achando dessa fase aí do Jonathan Hickman. Mas já está no volume 6, então cuidado para não dar spoiler nos comentários para quem ainda não leu até o volume 6. Mas por enquanto eu vou ficando nessa e até o próximo vídeo.